Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito sério, muito importante, que é a atenção para os falsos profetas. A Bíblia, Jesus nos exortou, avisou na palavra de Deus que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. E vamos se embasar aqui na palavra de Deus em Neemias, capítulo 6, versículo 14. Que diz assim: lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus, lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Aqui, Neemias deixa bem claro que não tinha só um profeta tentando intimidar ele, mas vários profetas tentando intimidar. Ou seja, pessoas do próprio povo que criam nas próprias crenças, que criam nas mesmas leis, estava se opondo a Neemias. Todos aqui conhecem a história de Neemias. Deus levantou ele para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele servia o rei da Pérsia. Ele era, além de ser copeiro, ele era amigo do rei. E ele pediu permissão ao rei para voltar para ir até Jerusalém e reconstruir aqueles muros ali. E a gente sabe que ele teve opositores, que ele teve impedimentos para que esses muros fossem erguidos. E não foi só os ricos da região que não queriam que os muros fossem erguidos, mas também os falsos profetas. E aqui, irmãos, esses falsos profetas, eles diziam que estava dando um recado da parte de Deus, que não era para aqueles muros serem reconstruídos. E se ele não tivesse discernimento? O que ele ia pensar? Poxa, é um recado da parte de Deus, então eu vou me recolher, eu vou recuar. É Deus que está mandando, então não vou fazer. Mas ele teve discernimento do Espírito Santo para ver que aquilo não era da parte de Deus. Isso é muito sério, porque nós vemos que nos dias que vivemos, casamentos, amizades, ministérios, empresas, tudo isso foram a ruínas. Por quê? Porque as pessoas acreditaram nas falsas profecias. Acreditaram que aquele recado era da parte de Deus. Por isso que casamentos acabaram, por isso que empresas fecharam, por isso que ministérios ruíram, porque às vezes a pessoa quer transicionar de um ministério para o outro e não é para acontecer isso, a pessoa vai, faz e acaba ruindo com o ministério, acaba saindo da igreja. Então, nós temos que ter esse discernimento, porque o discernimento ele é um dom de Deus. Quem não pediu, peça. Porque principalmente nos últimos dias que antecede a volta de Cristo, o falso ensino, os falsos profetas vão se aumentar de forma assustadora. E quem não tiver o espírito de discernimento vai se dar mal. Vai seguir qualquer falso vento de doutrina. E muitos ministérios, muitas vidas podem ruírem por falsas profecias. Nós temos que ficar ligados, isso é muito sério. Olha só se Neemias desse ouvido os falsos profetas, que não era só um. Olha aí, ele não ia concluir o propósito para qual Deus chamou ele, que foi erguer os muros de Jerusalém. Então isso é muito sério. Nós temos que estar com o nosso ouvido aguçado. Senhor, isso testifica? Senhor, confirma. Nós temos que pedir a Deus esse discernimento. Lá também em Mateus, capítulo 24, no versículo 11, diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso aqui é Jesus dizendo. Então, você vê, lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias, já estava falando dos falsos profetas. E aqui no Novo Testamento, Jesus reforçando sobre os falsos profetas. Devemos estar atentos, irmão.
O diabo, ele é estrategista. Ele também atua dentro da igreja, com falsas revelações, falsa profetada. A maior revelação, a maior profecia é a palavra de Deus. Temos que se embasar nela. Temos que crescer nossas raízes debaixo da árvore na palavra de Deus. Não deixe que uma falsa profecia venha ruir a sua vida. Vamos ficar atentos. Quantos irmãos aí, quantos pastores deixando suas igrejas locais para abrir novos ministérios, novas igrejas, com base numa profecia que nem é real. Isso é sério. Às vezes sai em rebeldia. Nem recebe a bênção do seu pastor para abrir outro ministério. E Deus nem falou nada. Às vezes a pessoa até muda de cidade, falando que Deus mandou e Deus não mandou. Aí chega lá, vive de ajuda. Por quê? Saiu sem a direção de Deus. E depois paga um preço alto. Então, irmãos, nos últimos dias é necessário, eu reforço aqui nos vídeos, devemos pedir o dom do discernimento. Se você nunca pediu, comece a pedir agora. Senhor, me dê o dom do discernimento para discernir entre o bem e o mal, entre o verdadeiro e o falso, o que vem de Deus e o que não vem. Isso é muito sério. Muito sério. Eu conheço casos de famílias desfeitas por conta de falsa profecia. E nós temos que também ter muito cuidado com o que a gente segue, porque a gente às vezes leva mais crédito numa pessoa que a gente segue nas redes sociais do que dar crédito na palavra de Deus. Então que a gente venha ter essa reflexão e ter o discernimento como Neemias teve, de discernir que aqueles profetas estavam dando de contra ao propósito que Deus tinha levantado Neemias, que era reconstruir os muros. E ele confrontou, pediu a Deus para afastar aqueles falsos profetas. Ele não deu crédito, porque sabia que aquela revelação não era da parte de Deus. E ele prosseguiu com o seu propósito. Ele conseguiu reconstruir os muros. Que possamos ter o discernimento e a ousadia de Neemias, de poder afastar os falsos profetas. E se for uma revelação que teu espírito não testifica, repreenda. Pode repreender. Porque o diabo ele quer trazer confusão na sua mente, na sua vida. E o que vem de Deus traz paz e não confusão. Deus não é Deus de confusão. Peça a Ele para confirmar e Ele vai confirmar se é dele ou não. Amém?